Irmãos e irmãs, no dia em que celebramos a Virgem de Guadalupe, esta festa na liturgia de hoje, recordando a presença materna da Santíssima Virgem em nosso meio, padroeira principal da América Latina, estamos também celebrando hoje o 8º dia da novena de nosso Pai São João da Cruz e queremos dar mais um passo sob o olhar da Virgem, esta mãe que está presente, mais um passo nos ensinamentos de nosso Santo Padre São João da Cruz. Hoje nós queremos continuar olhando, nos 2 últimos dias já o fizemos de forma mais clara, para aquelas elevadas posições da subida do monte, Começamos lá no primeiro dia, lá no sopé do monte, sendo guiados por São João da Cruz, falando-nos da necessidade, do desprendimento, da desnudez da alma, das purificações, das mortificações, de ir nos livrando de tudo aquilo que são impedimentos da nossa união com Deus. A meta é o mais alto grau de perfeição que uma alma pode alcançar aqui nesta terra, que é o matrimônio espiritual. E São João da Cruz, sabemos, ele vai nos guiando, neste caminho. Hoje nós queremos falar sobre a diferença entre o desposório e o matrimônio. O desposório já se começou a falar nesses 2 últimos dias. O que é o desposório? É uma palavra que para nós não é tão comum, O desposório para nós é o noivado, tá? Não se usa muito mais esta palavra, mas é o noivado espiritual, que em Santa Teresa corresponde aí a sextas moradas. E o matrimônio é o casamento, a união plena com Deus. Qual a diferença entre essas duas realidades? Importante a gente compreender. Bem, eu vou usar 2 textos hoje, um da Chama Viva de Amor, que é a 4ª e última obra de São João da Cruz, esta que canta, este grau mais elevado de amor, este amor ardente que a alma pode experimentar por Deus e experimentar de Deus também este amor, nesse mais alto e elevado grau de união com Deus. E o desposório, o noivado, antecede a isso. Às vezes a gente pode ter a impressão que são a mesma coisa, mas não, há uma diferença considerável. Há elementos que se assemelham, sim, mas o matrimônio tem coisas a mais, E São João da Cruz vai explicar isso para nós. Por exemplo, um dos lugares que ele nos explica é na Chama Viva de Amor, na canção 3. São 4 canções desta obra Chama Viva, Na 3ª canção, ele, no número 24, vai falar dessa realidade. Só para a gente pegar a canção, ou a estrofe deste poema, assim São João da Cruz se expressa. Ó lâmpadas de fogo, em cujos resplendores as profundas cavernas do sentido, que estava escuro e cego, com estranhos primores, calor e luz dão junto ao seu querido. Então, o que acontece? A alma aqui está cantando o fato de ter recebido grandes mercês e favores de Deus. Mas São João da Cruz, no número 24 dessa 3ª canção, ele vai e fala para nós a diferença que há entre a fase prévia, o noivado e o matrimônio. Ele diz assim: nesta questão, muito convém observar a diferença existente entre possuir a Deus em si somente pela graça e possuí-lo também pela união. No primeiro caso, há amor mútuo. E no segundo, além do amor, a comunicação um ao outro.
É tanta essa diferença como a do noivado para o matrimônio. E aí ele começa a explicitar melhor. No noivado, aqui a gente tem obviamente presente esta comparação que ele faz com essa realidade humana, né? O noivado e o matrimônio. Então, no noivado, é óbvio que os dois estão já unidos, de alguma forma, numa única vontade, né? Se você pega um casalzinho aí de noivos, qual é a vontade principal que eles têm? Sendo homens, pessoas de fé, querem agradar a Deus e tudo, mas a nossa vontade é a gente se unir. Então nós vamos trabalhar para que a gente se una um dia em casamento. Não é assim? É uma só vontade. Já existe uma certa união de vontade também na alma que progrediu até aqui, passou pelas purificações mais grosseiras, vamos assim dizer. E aqui, no noivado, Deus começa, o esposo, a regalar esta alma com presentes, com dons, né? São aquelas realidades da oração elevada, eles são contemplativa, onde Deus dá à alma a sua presença, né? As suas comunicações de amor. A alma, inclusive, a pessoa chega a ter manifestações estáticas, né? Êxtases, porque já houve uma purificação significativa que faz ela experimentar, sentir Deus em si. Então, há uma união, a vontade da noiva, ela já está, sim, inclinada para a vontade de Deus. Porém, esta realidade ainda não é uma realidade que seja permanente, né? Esses encontros amorosos que há entre a noiva e o noivo, eles se dão de forma profunda, mas a alma saiu daquele momento de oração, volta à vida normal, né? Voltam as coisas normais, normal para aquele estágio que ela está. E se não tomar cuidado, pode perder, porque tem perigos ainda para quem já está no noivado, né? Quem está nas sextas moradas. É necessário ainda trabalhar. Sim, Deus já está agindo, já está em oração contemplativa, né? Já tem realidades belíssimas, encantamentos, mas ela não está ainda naquela fortaleza que quem está no matrimônio tem, né? Então, precisa ainda, primeira coisa, essas experiências, elas não são contínuas, elas são temporárias. Saiu dali, tem um ressoar, é verdade, mas volta mais ou menos à vida normal. É como no noivado. A diferença do noivado para o casamento é que no casamento, também aqui no plano espiritual, os dois já estão unidos pessoalmente. Há uma comunicação pessoal e uma união pessoal. Eles vão morar juntos numa casa, não é? Já estão estabelecidos numa morada. Já tem lá a sua câmara nupcial e vivem aquela intimidade na doação pessoal. No noivado, não. Os dois se encontram, não é? Se enamoram e tal, fazem a experiência, mas depois cada um vai para a sua casa, né? E a sua vida continua, mesmo que haja uma lembrança, uma realidade e tal, mas não há ainda aquela união perfeita como há no matrimônio espiritual, né? Então, no noivado existem essas visitas do noivo à noiva com oferta de presentes, né? Não se realiza, contudo, a união das pessoas na qual está o fim dos esponsais. Então Deus visita a alma. Parece que já é tudo. Quem experimenta, né, essa elevada
manifestação do amor de Deus, fala: nossa, que coisa! Parece que chegou ao final de tudo. Mas não, né? Essa alma ainda precisa de purificações, inclusive. E esta é a finalidade do noivado espiritual. Porque a alma, é verdade, ela está adiantada, ela já passou pela fase purgativa, ela já saindo da fase iluminativa para entrar na fase unitiva. Mas ainda tem purificações necessárias, né, que ela precisa fazer. E São João da Cruz canta, por exemplo, essas realidades em suas obras, que a vontade, por exemplo, ainda pode ser cativada por um certo atrativo, deleite ao gosto. Então você imagina que a alma, nesta fase, ela já quer, já busca a vontade de Deus. Já há uma identificação da sua vontade com a vontade de Deus. Que maravilha! Ela quer a vontade de Deus já. E ela se aplica a isso. Inclusive, se vê no exercício de certas virtudes, de certas posturas em relação aos acontecimentos, certos atos que antes ela não conseguia fazer. Agora se vê claramente que Deus está agindo nela, mas ainda não está totalmente purificada. Você sabe quando a gente faz um certo ato de amor, de caridade? E que, inclusive, esse ato de caridade pode exigir de nós certa renúncia, né? Certos trabalhos, como as irmãs desde ontem de manhã estão na noite escura aqui no Carmelo, né? Sem energia. Então dormiram esta noite num calor, né? As gotas de suor certamente pingaram mais. Talvez uma ou outra amanheceu, né, encharcada de suor, mas que coisa, isso é uma grande oferta que eu posso fazer a Deus, né, de não ter esse conforto de um ventilador ou de um ar-condicionado, e olha só, ainda passei a noite, amanheci sem reclamar, sem murmurar, e ainda feliz e contente, porque eu pude oferecer, né, para Deus. Olha só, que alegria que dá oferecer a caridade, um amor, um ato de amor a Deus. Mas, se a alma não está plenamente purificada, ela ainda vai sentir um gostinho, um gosto de ter feito. Estou usando aqui essa coisa só porque me veio na mente aqui, é bem atual. Mas você pode pensar qualquer coisa que você tenha feito já, como ato de caridade, como esforço, como um exercício de sacrifício, que você viu, meu Deus, que coisa maravilhosa, mas isso é a graça de Deus em mim, e eu pude corresponder à graça. Isso dá uma satisfação, um sentimento de satisfação. Foi maravilhoso e é digno de palmas. Mas exatamente essa digno de palmas faz com que a alma ainda esteja apegada a algum sentimento. Entendeu? Ela já progrediu, já tem orações elevadas com Deus. Já, inclusive, no próprio corpo isso aparece. Mas ela não está totalmente livre de certas imperfeições. E aí Deus vai ter que purificar ainda essa alma. Aí que vem a noite passiva do Espírito, né? Onde, por exemplo, Deus vai fazer com que esta alma, ela comece, a partir dessas experiências que ela tem, ela comece a conhecer melhor a grandeza de Deus e a sua pequenez. E quanto ela começa a se achar que está longe de fazer minha vontade de Deus. Começa a ver a sua imperfeição, começa a ver os seus limites, começa a ver as suas impurezas. Porque ela tem esses encontros amorosos e esse sentido de Deus, da grandeza de Deus, faz com que ela veja a sua pequenez. Isso é um grande bem que Deus concede. Começa a aprofundar essa alma na humildade.
Ocorre que essa alma, esta pessoa, começa a duvidar de que ela ama Deus. Porque Deus vai e tira os gostos totalmente, coloca a alma na escuridão. E ela começa a duvidar que ama Deus. E como não consegue corresponder àquelas luzes que recebe, não tem aquele suporte de certo sentimento, ela começa também a perguntar: será que eu sou amável? Será que Deus me ama? Eu acho que Deus não me ama. Eu não amo a Deus e Deus não me ama. E a alma entra numa secura, né? Uma noite. Ela pensa que está se afastando de Deus, pensa que não tem amor, mas isso é só sensação. Porque no fundo Deus está amando muito essa alma, por colocá-la nesta prova, para purificar. Mas ela também ama Deus, porque não obstante isto, ela deseja muito, né, agradar a Deus. Mas vive nesses tormentos, até que Deus começa a suavizar mais, né? E ela é purificada. Então São João da Cruz vai falar dessas purificações ainda maiores que precisam ter na sensibilidade, né? No concupiscível, no irascível, na inteligência. Claro, já aconteceu bastante coisa, mas tem aqueles resquíciozinhos ainda que a alma não está preparada. São João da Cruz chega a falar que essa noite, eu sei que nós já tivemos esse tema lá atrás, né? Mas é importante para entender essa diferença entre matrimônio e noivado. Essa noite que vai preparando a alma para o matrimônio, ele compara inclusive ao purgatório, né? Ao purgatório, aquela purificação que tem que ter. E é claro, está escrito na Escritura: ninguém entrará, nenhum impuro, não entrará nada de impuro no reino dos céus. Não está escrito isso? Também no reino dos céus da alma, não pode ter nada de impuro para essa união com Deus. Então vejam como Deus na bondade vai purificar mais essa alma, mas vai dar a ela toda essa preparação para ela se unir. Ela está pensando que não está amando a Deus, que nem Deus a ama, mas no fundo está acontecendo a maior graça que poderia na sua alma, né? Entre outras coisas, a diferença então desse desposório do matrimônio, que eu falava, a alma ainda não está totalmente fortalecida, precisa cuidar. São João da Cruz vai falar, né, que precisa tomar cuidado com o demônio, que vai querer que essa alma não se recolha, né, que ela não tenha o recolhimento, porque o demônio sabe que se essa alma estiver plenamente recolhida em Deus e em si, ele não pode tocá-la, né? Ele não pode, não tem como. A alma fica numa paz. No matrimônio existe uma paz, uma tranquilidade profundíssima, que esta alma está enraizada, unida a Deus. Lá no centro de sua alma, na sétima morada, é a sétima morada que Santa Madre fala, né? E nada abala essa alma, fora as coisas estão interiormente, ela está numa paz contínua, porque há uma união de pessoas. Ou seja, Deus se deu totalmente naquilo que é possível nesta vida. Essa pessoa, claro que dentro da sétima morada também vai se aprofundando, né, essa experiência com Deus. Por exemplo, nossa Santa Madre Teresa, ela passou 10 anos na sétima morada. Passou 13 anos na sexta morada, salvo engano, mais ou menos isso, né? Também porque Santa Madre tinha que andar para lá, para cá, né? Fundar Carmela, não sei o quê, e estar com as pessoas. Então, o tempo depende muito do estado de vida da pessoa. Mas, nas sétimas moradas, esta segurança já aconteceu, o que não tem totalmente nas sextas moradas. O demônio, né? A própria pessoa pode ainda fugir dessa última elevação
na medida em que ela não colabora para se recolher. O demônio vai lá e tenta, a pessoa tem que se recolher. Aí vai e acontece alguma coisa. Aí a alma está sendo convidada por Deus. E é uma tentação do demônio, sei lá, cai uma árvore, um negócio assim. E a alma fica preocupada e agitada. Se Deus está convidando naquele momento, o demônio age assim também. Um diretor espiritual pode atrapalhar, São João da Cruz fala nisso. A própria pessoa, se quiser ainda, enfim. Não há segurança, mas no matrimônio espiritual, sim. No matrimônio espiritual há uma entrega mútua, Mútua. Então Deus já purificou profundamente essa alma, colocou ela numa formosura tal que agora ela está unida a Deus. Amanhã a gente vai ver na prática, aquilo que São João da Cruz fala desta união, uma comparação muito bela que ele usa, E para encerrar, São João da Cruz, ele no Cântico 22, no número 3, ele fala ainda destas realidades, deste processo que aconteceu na alma e fala dessa transformação total no amado que acontece no matrimônio espiritual. Nela se entregam ambas as partes por inteiras, posse de uma à outra, com certa consumação de união de amor, em que a alma é feita toda divina e se torna Deus por participação tanto quanto é possível nesta vida. Então, amanhã talvez a gente veja melhor isso. E é grandioso isso daqui. Há uma participação no matrimônio espiritual da alma na vida do próprio Deus. Aquelas aspirações. São João da Cruz explica que o Pai tem pelo Filho, que o Filho tem pelo Pai, a alma tem essa mesma aspiração de amor, que é o Espírito Santo. E Deus concede o Espírito Santo, porque esta chama viva é o Espírito Santo. E depois, amanhã nós veremos, a vida é transformada, os atos são divinizados. São João da Cruz fala que não é possível chegar a esse estado elevado sem que a alma esteja confirmada em graça. O que é isto? Confirmada em graça. Não tem mais pecados mortais, por exemplo. Já está confirmada em graça. Está na graça, a alma não peca. Mas virtudes, está também consolidada nas virtudes. Aquelas virtudes do próprio Deus. É um sonho, não é verdade? Consolidada nas virtudes. Humildade, generosidade, fortaleza, os dons do Espírito Santo. Confirmada em graça. Não tem como estar no matrimônio sem ter sido confirmado em graça pelo Senhor. Aqui nas sétimas moradas é totalmente Cristo quem vive. São João da Cruz fala que são duas naturezas em um só Espírito e amor. Entrou, enfim, a esposa. Isso significa que ela saiu de tudo quanto é temporal e natural, de todas as afeições, maneiras ou modos espirituais, deixando à parte, no ouvido, esquecido, todas as tentações, perturbações e penas, bem como seus cuidados e solicitudes, já toda transformada, agora neste sublime abraço. Então, você pode falar, Padre, mas eu nunca vou chegar a isso. Não sei. Eu só sei uma coisa. Se você não chegar aqui nesta vida e for preciso passar pelo purgatório, você vai chegar. De um jeito ou de outro. Eu e você chegaremos. Entendeu? O grau deste conhecimento e amor a Deus vai depender
daquilo que São João da Cruz nos ensina, da nossa generosidade, nesse desejo de Deus, da alma que busca Deus. Onde te escondeste, amado, e deixaste-me ferido. Nós já fomos, de alguma forma, feridos por este amor. Sim. Talvez não tão elevado quanto São João da Cruz escreveu esse poema, mas você já foi ferido do amor de Deus. Foi ou não foi? Foi. Você precisa ter essa sede de buscar a Deus. Onde te escondeste? São João vai dizer, está no seu íntimo, está no centro de sua alma. Esconda-te também. Comece a se esconder. E mais, vai se livrando, né, de todos aqueles impedimentos, desapegos. Deixa Deus trabalhar em você também. Assim, Deus vai já fazendo a gente experimentar nas fases mais baixas, de forma experimental mesmo, aquelas grandes purificações que Ele vai querer fazer a gente passar lá na frente, mas Ele só vai fazer lá na frente se mais aqui a gente for generoso a Ele, com essa grande confiança, esse caminho do nada, que é o caminho da confiança, do abandono, do desprendimento de si em todas as coisas, e deixar que o Espírito Santo, chama viva, vá nos conduzindo. Então, que São João da Cruz, mestre, doutor místico, que nos ensina a olhar para o topo do monte, com uma esperança e um desejo, feridos ainda, pensar nisso causa tormentos a gente, né? Pode causar tormento, mas São João da Cruz fala, isso é normal. Isso é normal. Suporte esse tormento. Santa Teresa fala, suporte essa grande diferença que há entre você e Deus. Suporte e vá em frente, porque as promessas de Deus são grandíssimas. O que Ele quer, nada mais e nada menos, é que as duas naturezas, a minha e a dele, sejam um só Espírito e um só amor. Amanhã veremos melhor como São João da Cruz expressa isso com a imagem do ferro que é encandecido com o amor de Deus. São João da Cruz, nosso Pai, rogai por nós.